Boa noite a todos. Neste momento, início da audiência pública para apresentar a LDO, Tapira, 23 de junho, às 18h23. Eu convido os vereadores que ocupem seus lugares. Neste momento, convido o Arlindo para estar apresentando para nós. Faça uso aqui na tribuna. Seja bem-vindo. Presidente Luiz Carlos, no qual eu acompanho os demais vereadores, senhoras e senhores presentes. Nesse momento, vamos falar para a gente estar aqui para trazer alguns esclarecimentos referente ao projeto de lei 25, que fala da elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. Basicamente, começando pela questão do planejamento, se a gente verificar a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que seja elaborado três leis de planejamento orçamentário. A primeira lei é a lei que nós chamamos de lei de investimento, que é o plano plurianual. Esse plano ele é elaborado para um período de 4 anos, onde vai constar todas as ações e os projetos e programas que um gestor pretende executar em um determinado período de 4 anos. Especificamente, para esse ano, vai ser enviado a essa casa o plano plurianual para o exercício 26, 27, 28 e 29. A outra lei de planejamento, que nós chamamos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a pauta dessa audiência. Essa lei ela tem um caráter específico de estabelecer metas e prioridades que vão ser executadas em um determinado exercício, no caso aqui o exercício de 2026. Porém, e nós temos a terceira lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a lei de execução, o que vai ser executado no exercício em questão. Particularmente esse ano, nós temos uma particularidade aí na questão da lei de diretrizes orçamentárias, porque foi encaminhada a essa casa, agora em abril, um projeto de lei que estabelece metas e prioridades que ainda não foram elaborados, que vai ser encaminhada a essa casa em setembro, que é o plano plurianual. Então, assim, há uma distorção aí da lei. A lei de diretrizes vem primeiro do que a lei que é o plano plurianual, onde determina todas as ações de governo. Então, diante disso, essa lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma lei bem técnica, ela é bem, eu diria assim, ela é bem técnica mesmo, não tem muita alteração a ser feita. Ela copia todos os critérios estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, onde fala de quais seriam as prioridades, quais seriam as metas fiscais. As metas fiscais, quanto é que vai arrecadar, quanto que arrecadou nos últimos 3 anos, quanto que vai arrecadar nos próximos 2 anos, quanto é que aplicou de despesa nos 3 anos passados, quanto que se pretende aplicar em despesa nos 2 anos seguintes. Isso são metas fiscais. A lei também trata da dívida pública, qual que é a dívida do município, em que foi constituir essa dívida, qual a operação de crédito que foi feita, quais os precatórios que tem para ser pago. Então, essa lei demonstra isso. Em particular,
estabelece quais são as prioridades para as políticas com o servidor público, né? A questão do quadro de servidores, estabelece recomposição salarial, se caso houver um aumento na despesa, com os critérios que vão ser adotados para haver uma redução na despesa do pessoal, quais os critérios que são estabelecidos. E o essencial da lei, ela fala das prioridades da elaboração da lei do orçamentário, que fica prejudicado na questão desse ano, né? Como a gente não tem um plano plurianual, a gente não pode falar o que vai ser feito em 2026. A lei de diretriz, nesse caso, ela não tem essa condição. Então, ela traz de forma genérica, seguindo todos os parâmetros da legislação orçamentária, da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal. Tá? E trata também de como vai ser calculado essas receitas e essas despesas. O que eu chamo assim, a atenção prioritariamente nessa lei, especificamente na lei orçamentária desse ano, por não ter a elaboração do plano plurianual, a partir aí do artigo, deixa eu falar aqui, deixa eu pegar aqui. Desculpa, pessoal. A partir do artigo 53, que ele fala, né, das alterações orçamentárias, né, porque isso aí já são situações de execução e de autorização, né, onde a gente, o item 1 fala em 30, que pode sim haver alteração orçamentária, né, poderá sofrer alteração orçamentária durante a execução do orçamento, em até 30% da despesa fixada para abertura de crédito suplementar, utilizando anulação parcial de dotação, né? Ou seja, autoriza-se tirar de uma dotação de material de consumo e passar para uma dotação de prestação de serviço de pessoa física, por exemplo, né? Tem uma autorização de 30%. Tem um outro item que fala que fica autorizado em até 15 milhões para abertura de crédito suplementar, utilizando o superávit financeiro apurado no balanço anterior. O outro item autoriza 15 milhões para abertura de crédito, utilizando o excesso de arrecadação. E o item 4, que fala em até 15, fica autorizado até 15% para realizar transposição, remanejamento e transferências. Basicamente, essa questão aí, que deve ser estabelecido critério, né, onde os senhores têm que avaliar o quanto isso deve ser autorizado. Isso aqui, se a gente fazer uma conta, eu peguei como um parâmetro aqui, num orçamento de 95 milhões, que é o orçamento do município desse ano, teria uma autorização de 72 milhões para movimentar dentro do orçamento. Né? Se eu fizer essas contas, 15 milhões de um, 15 milhões de outro, 30% de outro, né? Seria uma autorização de movimentar 72 milhões de valores, né? Tirando de um programa, exemplo, tirando de um programa assim, do transporte escolar, levando para a folha de pagamento do ensino fundamental, né? E fazendo essas movimentações dentro do orçamento. Assim, eu faço questão de chamar a atenção para vocês avaliarem essa questão. No mais, o próprio projeto aqui, ele já fala que essa lei orçamentária, ela vai ser autorizada agora, mas quando da vinda do plano plurianual, ela já vai vir com a substituição, né? Porque aí você já vai ter o plano plurianual para ser aprovado, automaticamente as ações e as metas que estão estabelecidas lá no plano plurianual já vai vir e alterar essa lei que está sendo votada agora, tá? Então, gente, assim, de maneira bem rápida, bem sucinta, o que diz respeito da LDO, basicamente é isso.
né? É um protocolo que tem que ocorrer, onde vai estabelecer diretrizes, metas e ações que vão ser executadas no ano seguinte, através do plano plurianual, que vai ser votado, juntamente com a lei orçamentária, que vai vir em setembro para ser votada. Tá? Então, basicamente é isso. Fico aqui à disposição para alguns questionamentos, alguma coisa bem específica. O que eu puder ajudar, estou às ordens. Arlindo, me cede à parte. Eu queria saber, você comentou aí com relação às porcentagens, qual que é a recomendação do Tribunal de Contas? Olha, o tribunal recomenda, é uma recomendação do tribunal, né? Ele recomenda em que a abertura de créditos adicionais ele considera um valor razoável 30% da despesa, né? 30%, aí considerando todos os créditos, né? Usando anulação, usando superávit e usando o excesso de arrecadação. Tá? Então, ele entende por volta de 30%, é um valor razoável que dá para manter a máquina funcionando e que as ações são planejadas e podem sofrer essa alteração. Obrigada. Obrigado aí pelo esclarecimento, a gente agradece, seja sempre bem-vindo aí. O protocolo posso encerrar, né? O pessoal deseja boa noite, a gente vai se organizar para a reunião ordinária às 19 horas. Fique com Deus.